24. Não vou ter mais a Bíblia escrita no telão. Vocês vão ter que trazer a Bíblia de casa. E também não vou permitir entrar com o celular. Vou pôr uma porta automática ali na porta. Fala assim, aleluia. Eita, bispo radical. Aleluia. Acabou a democracia da Belial agora. Aleluia. Josué capítulo 24, versículo 1. Vamos ver o que diz lá. Depois, acharam já? Amém. Eu aguardo mais um pouquinho. Josué, primeira carta do apóstolo Paulo a Josué, Novo Testamento, amém? Amém. Josué 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. E chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei uma possessão às montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Versículo 11. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, e os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgaceus, os heveus, os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Fala glórias a Deus, meu Pai. Nesta noite eu quero falar para você, se Deus permitir, rapidamente. Escolha pela vida. Amém ou não amém? Amém. Fala assim: a minha escolha, olhem para mim, a minha escolha é e tem que ser pela vida. Feche os teus olhos e fala: Senhor, me abençoa. Que o meu coração, que as minhas ideias sejam tocadas por Ti, sejam transformadas. Me ajuda no meu emocional para superá-lo através da Tua palavra. Me abençoa hoje aqui, te peço, Espírito de Deus, sopra hoje nos 4 cantos
deste lugar. Abençoa cada vida, cada casa, cada família. Fala conosco, rompe toda dificuldade, rompe toda prisão, quebra os cárceres da alma, quebra, Senhor, as prisões que as cadeias deste mundo e da filosofia deste mundo têm amarrado vidas e famílias. E abençoa-nos aqui hoje. Espírito de Deus, assume o controle, glorifica a Jesus e abençoa-nos nesta noite aqui, em nome do Senhor Jesus. A paz e o poder de Deus seja conosco, seja convosco agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor, fala glórias a Deus. Podeis assentar, meus queridos e minhas queridas. Deixe-me dizer uma coisa. E aliás, eu estou quase que acostumando com isso. Você já deve estar acostumado a iniciar sempre a palavra com uma pergunta, não é? Então deixe-me fazer uma pergunta. Qual é a arma mais poderosa da tua vida? E é legal falar isso para crente, porque crente parece que tem uma visão só, não é? Mas qual é a arma mais poderosa da sua vida? Aquela que tem poder de transformar tudo. Fale para mim. Vocês aqui, qual é? Não sei. Vocês? Se eu falei não sei, era melhor chutar outra coisa. O que vocês acham aqui, vocês aqui, pessoal? Os alunos do central esquerdo aqui. O que você acha? Qual a arma mais poderosa da tua vida que tem capacidade, tem poder de mudar tudo na tua vida? Vocês aqui. Fé. Ou é crente? Falar com crente é complicado, irmão. Porque o negócio dos caras é Deus, é fé, é Bíblia, não é? Então a gente fica nessa. Mas eu quero te falar algo diferente. Fala assim, fala. Vamos treinar. Eu quero te falar algo diferente. Eita, povo maravilhoso. A arma mais poderosa das nossas vidas se chama decisão. A arma mais poderosa que você tem, dada inclusive por Deus, mas talvez você não esteja muito afiado com Deus, mas que você tem na sua vida, é a capacidade de escolha. Você pode me falar da oração, mas e se o camarada não quiser orar? Você pode me falar da fé, mas e se o camarada não quer ter fé ou não tem fé? Então a primeira coisa necessária para a vida e para transformar a vida de qualquer um se chama decisão. Eu decido isso, eu decido aquilo, eu vou, não vou, eu falo, não falo, eu assino contrato, não assino, eu caso, eu não caso. Antes de eu casar, eu sempre amei muito a minha esposa, mas antes de casar, eu lembro perfeitamente que eu deitei no sofá da casa da minha mãe, racionalmente, nada de paixão, nada de não. Eu falei, eu vou querer casar com essa mulher mesmo. Eu vou aguentar ela e ela vai me aguentar quando a paixão acabar, quando sobrar, entre aspas, só o amor. Quando sobrar só o amor, se o amor fosse pouca coisa. Mas eu pensei racionalmente, ela vai ser uma mulher bacana, racional, lógica, para educar a nosso time de futebol que vai nascer. Ela vai ser uma boa técnica para levar essa turma toda. Ou não, vou casar porque eu estou apaixonado. Ai, mas a mulher é esquisita, mas tudo bem. Não, pensei. Racionalizei. E falei, puxa vida, eu estou convencido
que vai ser um casamento bacana. E parece que deu certo. Amém ou não amém? Já estamos indo para 50 anos de Glória a Deus. Daqui a pouco vai ter festa bodas de ouro. Aleluia. Eles aqui, já pensou? Já estamos com 36 para 37 anos de casado. Falei, eita Deus maravilhoso. Eita Deus E a gente se dá bem. Aleluia. Ela só fala comigo me agarrando. Não, vocês não acreditam, eu falo, vocês riem. Mas é impressionante. Outro dia mesmo, sábado, acordei. Ela acordou um pouco mais cedo para fazer unha. Eu estou meio assim. Daqui a pouco ela lançou-se em cima de mim. E eu cobertinho, quentinho. Eu falei, o que foi? Me dando um beijo, não. Quase que eu chamo um grupo de oração. Eita glória. Eu falei, o que foi? Não, é saudade. Sabe dormir comigo a noite inteira. Fala assim, decisão. Que tem que ser aqui, ó. Vai, aponta de novo. É gostoso, aponta. Tem que mexer um pouco essa parte. Mexe um pouquinho. Na academia você mexe essa parte aqui, não? Vamos fazer uma academia só para mexer essa parte aqui. Fala assim, decisão. É o maior poder do mundo. Fala assim, Senhor, me ajuda agora. Você tem o poder. Deus te deu a capacidade de escolher qual caminho tomar. Você tem a razão, a capacidade lógica de decidir abraçar ou não abraçar, ou rejeitar, de andar naquele caminho, de qual passo tomar, de qual caminho seguir. Meu querido do céu, você tem que saber isso. O que muda a tua vida é a tua escolha. A tua escolha muda a tua história. Ouça isso, pelo amor de Deus. Às vezes a gente fala com essa turma, com essa molecada, os caras acham que você está falando de religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de capacidade de escolha, de inteligência, eu estou falando de sabedoria. Fala assim, aleluia. Então, isto posto, que eu desafio qualquer um a falar que tem algo maior ou melhor do que isso, ou mais importante do que a capacidade da decisão. Aliado a isso, tem um outro elemento fundamental. Qual isso? Isso é uma bênção, meu irmão. Isso é uma bênção. Vai. Qual isso? É o porquê você decide. Se a decisão é a força motriz que pode mudar minha vida, o mais ou tão importante quanto a sua decisão é o porquê você decide. Qual é a tua motivação? Qual é o seu motivo, o motivo pelo qual você está decidindo? Há muita gente aqui que decide pela carência. Então o rapaz está carente. Ah, meu Deus. Mimimi. Não, não vou falar disso, estou falando sério. Está carente. Está com os hormônios à flor da pele. Está com a testosterona, não sei qual que é o nível normal, mas está a 3.000 de não sei o que de testosterona. O cara está abraçando o poste. Eita Deus. Se ele vê o poste, ele fala, nossa, que poste. E não é assim. Estou falando besteira. Não é assim. 18 anos, 16, sai até pelos ouvidos. Você pensa que é cera, não é cera. Testosterona. Fala, meu Deus.
salva-nos agora. Salva-nos agora. E aí o cara decide. Eu decido resolver esta minha carência. E sai e pega qualquer coisa, qualquer uma. Por quê? Porque ele decidiu, motivado por alguma coisa, que é a carência. Eu não digo cansei, porque eu ainda continuo firme na obra que Deus me deu para fazer. Mas eu já vi muitos casos de mulheres, sei lá, chegou 30, 40 anos, preciso casar. Aí veio a carência, eu preciso casar. Bateu o olho, primeiro cara que aparecer na frente, deu uma olhadinha, olho com olho, a pessoa já fala, é esse aí. Irmãos, teve uma vez uma moça, sabe, uma moça que trabalha, era até professora universitária, e uma moça até bonita, tinha gente que ia gostar. E aí, ela me apresentou uma foto, olha para mim. Ela me apresentou uma foto aqui para orar por ela. Eu peguei a foto, não sei, o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, olhei assim, eu falei, mas esse homem é casado. Falei com ela, e ela falou, bispo. Mas eu levei numa igreja e lá falaram que ele vai ser meu. Misericórdia. Acredite se quiser. E a moça estava realmente ali, ora, eu quero ir na unção, e que eu derramasse unção, azeite lá, irmão. Meu Deus do céu, se o Espírito Santo não é com a gente, quanta besteira a gente faz. E aí eu falei para ela, minha querida, ele é casado, você acha que Deus vai te meter num rolo desse? Não, mas eu me apeguei a ele, porque eu fui para a igreja, eu conheci, eu vi, eu sei, tal, não sei o que, mas me apeguei a ele. Ou seja, ela tem uma carência e ela não está nem aí para como ela vai resolver a carência. Caiu na rede, é peixe. Então, meu querido, a primeira e mais poderosa arma da sua vida e para mudar a sua vida se chama decisão, escolha. Então eu preciso tomar cuidado com qual motivação que eu estou escolhendo as coisas. Você já aprendeu do seu pai, da sua mãe, que não se toma decisão nem com fome, sim ou não? Sim. Nem cansado e nem nervoso. Você já aprendeu essa história? Por quê? Por que os nossos pais já nos falaram isso? E por que isso é tão realidade nas nossas vidas? Porque se eu me precipitar, eu já sei aonde isso vai dar. Precipitar tem a ver com o que, irmão? Você que é um grande etnológico do verbo. Precipitar tem a ver com precipício. A precipitação de agir, de tomar posse daquilo pela motivação errada, vai te levar para o precipício. Em todas as áreas da sua vida. Você que é jovem, meu pai, gostei da menina, vamos transar. Vocês fazem o que vocês quiserem da vida, mas não põe o encargo nos seus pais. Assume o B.O., meu. Tem filho, beleza, vai trabalhar, vai pagar aluguel, vai resolver sua vida. Hoje está muito fácil. Eu quero transar. Aí vem na sua casa com 2, 3, 4, 5 netos, 6 netos. Meu Deus, por quê? Porque eu estou satisfazendo. Não tem nada que satisfazer nada. As tuas decisões não podem ser precipitadas em cima da motivação errada. Amém. Fala assim, aleluias. Desde Caim e Abel, que essa história já existe, porque um estava com vontade de matar o outro, porque Deus recebeu a oferta do outro e não recebeu a dele, ele ficou com inveja, não foi? Deus chegou para ele e falou assim, olha, as suas emoções estão diante de você. Deus falou, vai lá, Jesus. Cabe a você dominar as tuas emoções. Desde o primeiro assassinato que Deus já estabeleceu, o domínio das tuas emoções cabe a você.
Se você realmente continuar a tomar decisão em cima da necessidade, em cima da carência, hoje nós vamos mudar tudo porque estamos desesperados, aí a gente muda tudo. Hoje eu vou sair, sei lá, da igreja, porque Deus não me respondeu, aí eu tomo decisão e vou embora. Hoje porque ninguém, sei lá, ligou para mim. Não sei, eu pedi uma coxinha e não me deram a coxinha no meio do culto, eu largo tudo. Então, se a sua motivação de decisão é em cima de raiva, é em cima de desespero, é em cima só do emocional, você, meu querido, está fadado a ser infeliz. Levante a tua mão, vence o sono. O que eu estou te falando pode salvar a tua vida. Levante a mão e fala: meu Deus, eu preciso parar de mudar de rumo quando as coisas se complicam. Fala: eu preciso depender de uma direção maior. Me ajuda agora, e já dá um aplauso ao Senhor. Fala para o Senhor: me ajuda agora em nome do Senhor Jesus. Bispo, o que você está falando para mim? Eu estou falando para você se assentar. Eu estou falando para você pensar. Eu estou falando para você ponderar. Eu estou falando para você refletir. Vocês que são jovens, vocês que são mais velhos, vocês que já são velhos, eu não, vocês que estão ainda maduros, fala assim: aleluia. Para, pensa, olha do lado e começa a escrever uma nova história. Para quem? Para você, para a tua casa e para a tua herança. Fala aleluia, meu Pai. E uma nova história começa com uma nova decisão. Meu Deus do céu, acho que você já tem vontade de matar umas pessoas. Matar não, mas você falou: você já fez? Fala sério: bispo, eu sou cristão. Fala: eu sou cristão, quase perfeito, mas se eu não me seguro, não está à vontade, né, irmão? Nossa, esses dias eu vi umas coisas, a bispa, eu falei: bispa, entra no carro, e ela demorou para me responder. Eu falei: bispa, entra. Irmão, você precisa ver eu dando a dura, né? Entra no carro agora. E a mulher: hoje eu repreendeu uma mentira. Por quê? Porque entrou numa discussão de trânsito e a baixinha é porra, essa é porra. O cara desse tamanho. E aí, como a coisa estava muito perto, eu falei: entra no carro. Por quê? Sério, vou falar sério. Porque se o cara toca nela, aí fedeu. Aí ia sair no jornal: bispo arranca a cabeça de pessoa no meio da rua. Aí entendeu? Aí eu usar toda a minha técnica, não é? Meu Pai do céu. Deus seja louvado. Não, sério, Deus seja louvado. Porque encostou na minha nega, quer morrer. Sério. Aí eita! Senhor, me ajuda. Fala assim: aleluia. O que você está dizendo, bispo? Eu estou dizendo que não dá para decidir motivado pela coisa errada. Você tem que decidir com outro pensamento. Por isso que eu te digo: se assente, pense, reflita, pondere. Nenhuma construção chegará a termo sem ser planejada. Disse Jesus: ninguém que vai construir uma ponte começa a construir sem antes fazer as contas se ele vai conseguir terminar a ponte, porque senão a ponte vai parar no meio do caminho e todo mundo vai falar: olha, aquele cara começou a fazer a construção e não terminou. Tem um monte de gente que começa a construir e parou no meio do caminho. Todo mundo olha e fala: começou e não terminou. Então, antes de fazer, eu tenho que pensar,
Eu tenho que planejar. Eu tenho que decidir se vou ter recursos, se vou querer, se vou avançar, se vou parar no meio do caminho. A minha decisão tem que ser sim, sim ou não, não. Ou, se eu estou na dúvida, não fala mais nada. Mas se é decidido, então eu vou fazer até o fim. Fala assim, glória a Deus. Eu vejo um monte de gente tomando uma boa decisão hoje. Fala aleluia. Só que se esquece da decisão amanhã. Começou bem, está indo tudo bem. O Senhor está falando para você, está indo tudo bem, a minha bênção vai fazer a diferença na tua vida. Está indo tudo bem, eu estou contigo, você está comigo, a minha palavra está no teu coração. Vai dar tudo certo, mas a gente vai ficando meio tenso. E daqui a pouco esquece da boa decisão que tomou. E aí volta para trás. Meu Deus, eu vou voltar para trás. Por quê? Porque eu preciso resolver minha carência. Não precisa resolver sua carência. Não precipitadamente. Porque tem coisa mais importante. Levanta a mão e fala: Senhor da glória, me ajuda agora. Fala comigo. Em nome de Jesus. Meus amores, assim é também a nossa vida. Presta atenção nisso. Só os completamente tolos, ouça-me, olhem para mim, por favor. Só os completamente tolos vivem o hoje, vivem o agora, sem considerar as consequências do amanhã. Tem bispo, eu não concordo. Tudo bem, vá passear no centro de São Paulo, de preferência lá na Cracolândia. Vai lá. Você já fez algum trabalho lá? Você já foi orar por alguém lá? A história que você vai ouvir é: eu tinha pai e mãe, sim, bispo. Chama de pastor, pastor. Eu tinha filho, sim, bispo, pastor. A minha casa era bacana, pastor. Eu tinha aquelas televisões grandes, pastor. E aí eu decidi por isso aqui. Bispo, até as portas da minha casa eu vendi para tomar um pico. E eu não comecei a 1000 por hora. Eu comecei fumando, depois maconha, depois me apresentaram um tal de crack. Bispo, vendi as portas da minha casa. E o que você quer fazer hoje? Hoje eu não tenho família, não tenho casa e não tenho nada. Só os completamente tolos vivem hoje sem considerar as consequências do amanhã. Não digo que as pessoas não podem fazer. Sim, podem fazer. Mas cada escolha tem uma consequência. Eu quero ser feliz amanhã, ou eu quero ser feliz pelo mês inteiro depois de amanhã. Eu quero continuar crescendo. Eu quero me satisfazer hoje e romper, ou satisfazer com aquilo que não devia e romper a minha vida toda amanhã. Não vale a pena, só isso. A sabedoria vai falar para mim, para você, que não vale a pena. Por quê? Porque vão ser muitos dias de choro por causa de um dia de má decisão. Então, antes de apertar o gatilho, antes de andar com quem não presta, antes
antes de decidir pelo errado, pelo escondido, pela mentira, pelo oculto, pelas trevas, antes de ouvir a voz da malignidade dessa terra, para! Entendeu? Não, para! Não, peraí, tem alguma coisa errada, para! Se você não tiver o Espírito Santo, ouça o teu Espírito. Permita que o teu Espírito, sabe, aquilo que Deus pôs no teu coração, tenha alguma voz, porque a voz do teu Espírito vai te sinalizar que aquele caminho está errado. Note que eu ainda não falei nada de Deus, porque tem uma lâmpada que quer acender em você, que é o teu Espírito, que quer acender, que Deus quer acendê-la através da presença dele. Mas se não quiser, tudo bem, mas pelo menos ouça a voz íntima de você, do teu Espírito, que fica mais ou menos aqui, que ele vai, não, sai disso. Mas às vezes a gente está tão na motivação errada, que a gente sai errando à torta e à direita, e depois a gente quer que a vida sorria. Para a vida sorrir, qual que é a maior alavanca que você tem? Fala, decisão. Fala assim, meu Deus, hoje é dia de decisão pela vida. Dá um aplauso ao Senhor, fala glória a Deus. Como que eu vou decidir pela vida? É essa pergunta que eu acho que está nos corações agora. Como que eu vou decidir pela vida? Como é que eu vou decidir a partir de agora? Como é que eu vou decidir certo? Ok, vamos olhar para a palavra. Nós lemos hoje aqui a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a bússola de Deus para as nossas vidas. Por que as pessoas querem acabar com a Bíblia? Porque a Bíblia é chata. Que ela fala que eu estou errado. E a Bíblia chega para mim falando, anda por aqui que vai dar certo. E eu não quero andar por ali. Por que não querem acabar com qualquer livro por aí? Porque qualquer livro é qualquer livro. Mas eles focam na Bíblia. Os cultos demoníacos que já tem no Brasil, e tem igrejas, só para você ter uma ideia, tem uma igreja do diabo nos Estados Unidos que tem 20 mil membros. Igreja do diabo. Eles vão lá para servir. É impressionante. Outro dia eu terminei uma mensagem falando para a pessoa, Deus te abençoe. Uma mensagem profissional, né? Sou contador, explicando as coisas. Deus te abençoe. O cara me responde, não, aqui eu não falo nada de religião. Já que você quer falar de religião, então eu vou te falar de religião. Eu sou o bandista, o cara escrevendo. Então que a estrela de Ogum, de Oxalá, te acompanhe. E Oxé, axé para você. Eu virei para a vez e falei, bispa do céu, até o Deus te abençoe agora vai ser cancelado. Então a partir de agora vai ser assim, ó. O que você falou? Seja feliz. É impressionante. É impressionante o nível que nós chegamos. Como decidir pela vida? Palavra de Deus. Vamos ver? Rapidinho. Eu queria terminar 20 horas a mensagem, que não vai dar. Rapidinho. Palavra de Deus que nós lemos hoje, Josué capítulo 24. Olha para mim. Depois você leva em casa. A gente leu hoje. Foi o texto de hoje. Josué capítulo 24. Amém ou não amém? Amém. Disse assim: antigamente, o Senhor falando a Moisés, falando a Josué, antigamente, vossos pais habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Eu achei interessante Deus falando assim para Josué. Antigamente, Deus foi falando a história, toda a história, como é que correu a história, como é que se passou a história. Mas você sabe que depois vem uma decisão. Amém ou não amém?
Estão comigo ou já foram embora? Então Deus começa a falar. Antigamente eu os percorri, chamei Terá e os filhos dele que serviam a outros deuses, inclusive Abraão, e aí eu separei de lá, fui mostrando, ele foi tomando, ele foi ampliando, ele foi multiplicando. Depois veio Abraão, Isaac, Jacó, veio toda a descendência, encheu a terra, foram para o Egito, eu fui lá e visitei o Egito e vos dei toda essa terra. Então, bispo, como é que eu faço para decidir pela vida? Deus nos convida a você visitar o seu passado. Fala aleluia. Como é que você decide pela sua vida? Você visite o seu passado. Fala assim, aleluia. Então sai da tua mente agora e começa a visitar o teu passado. Começa a visitar as tuas escolhas. Começa a visitar as decisões que você fez. Começa a visitar as coisas que você perdeu. Quem aqui já perdeu boas oportunidades? Levanta a mão todo mundo. Nós já perdemos grandes oportunidades. Por isso que a gente canta aqui, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Então o Senhor te convida a você visitar, revisitar o teu passado. Olha tudo que você fez, olha quem você era, olha as decisões que você tomou, olha a situação que você está por causa das decisões. Não foi por causa de Deus, foi por causa das decisões. Se a decisão foi boa, opa, Deus está nesse negócio. Mas se a decisão foi ruim, o que Deus poderia fazer se você queria fazer diferente? Não dá para fazer muita coisa. Então, primeira coisa, olhe, consulte, veja o teu passado. E eu diria mais, olha o teu passado e olha o teu presente. Veja o que precisa ser alterado. Fala assim, aleluia, meu Pai. Tem alguns pensamentos que precisam ser alterados. Tem algumas atitudes que precisam ser alteradas. Tem algumas decisões que você já tomou e fez no errado. Teve consequência e às vezes você quer fazer de novo. Então veja, visite o teu passado, visite o teu presente. Para quê, bispo? Para eu crescer nas minhas decisões. Meu Deus do céu, quem aqui não se arrepende por besteiras que já fez? Fala assim, eu quero saber, quem aqui se arrepende por besteiras que já fez? Mas será que você faria de novo? Por quê? Porque você visitou o seu passado. E você falou assim, meu Deus do céu, eu poderia ter feito diferente. Tem coisa do meu passado que não foi pecado, mas que eu poderia ter escolhido um outro caminho. E às vezes não, porque sei lá, não, é por uma necessidade, sei lá. Por exemplo, ia ganhar 3 mil naquele lugar e esse daqui era 2. Então eu vou no 3, era por causa da necessidade. Meu, mas o 2 arrebentou a boca do balão. Fala, Senhor, fala, Senhor, eu quero me assentar para decidir de acordo com o meu grande GPS. Sabe qual é o seu grande GPS? God Position System. Fala assim, aleluia. Porque o nosso grande Deus já olhou aqui, já olhou para trás e Ele já olhou para frente. Fala assim, eu quero isso hoje. Fala, meu Pai, eu quero hoje a boa decisão. Olha Deus agora assim, vai. Olha. Fala, Senhor, me dá a boa decisão agora. Tem decisões que você está tomando hoje. Tem decisões que você vai tomar essa semana. Fala para o Senhor, eu quero aprender a boa decisão. Decisão. Oh meu Deus, há de ter uma decisão radical na tua vida hoje. Há de ter uma decisão radical pelo teu futuro. Há de ter uma decisão radical pela sua família. Há de ter uma decisão radical pela sua eternidade. Há de ter uma decisão desse tipo hoje.
aqui em nome do Senhor Jesus. Uma decisão capaz de alterar tudo e todas as coisas. Há de ter isso aqui hoje. Levante a tua mão e fale em nome do Senhor Jesus. Eu lanço a minha vida aos pés daquela cruz hoje. Para a glória de Deus. Dá um aplauso só para dar uma movimentada. Fala assim, aleluia, meu Pai. Então, meus queridos, vamos pensar um pouquinho. Josué agora aqui ele faleceu com 110 anos, talvez aqui nesse texto, nessa decisão, nessa aliança que ele faz com o povo, ele tivesse 105 anos. Então eu quero que você pense comigo rapidinho. Eu vou terminar daqui a pouco. Vou terminar daqui a pouco. Amém? Pense comigo, um homem de 105 anos, esse homem andou com Moisés por 40 anos, fala aleluia, meu pai. Com 40 anos ele começou a entrar com Moisés no deserto, serviu a Moisés por 40 anos, fala aleluia. Ele viu a glória de Deus, ele viu o povo passar pelo mar, ele viu todas as coisas e ele continuou servindo. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa. Lá em Números, no capítulo 27, versículo 18, que eu queria ter lido aqui na sexta-feira dentro do nosso estudo, mas não deu tempo, mas presta atenção que é coisa maravilhosa. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, em que há o Espírito com E maiúsculo, e impõe-lhe as mãos, põe sobre ele a sua autoridade. O que é impor as mãos? O que é imposição de mãos? Imposição de mãos é transferência. Ele transferiu de Moisés para Josué a autoridade. Fala assim, glórias a Deus, meu Pai. Olhe para mim, deixa o Felipe para lá. Fala assim, aleluia. Josué recebeu o Espírito que estava sobre Moisés, e parte disso significava a autoridade. Fala aleluia. Você quer? Tem gente que admira, tem gente que anda junto, tem gente que deseja e leva essa unção. Fala assim, glória a Deus. Irmãos, após a morte de Moisés, Josué assume o comando. Josué, durante 5 anos, batalhou para conquistar as terras que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Irmãos, durante 5 anos, depois de andar 40 anos no deserto, depois da morte de Moisés, andou mais 5 anos no deserto, conquistando terra. Ele batalhou e venceu, junto com o seu exército de andarilhos do deserto, lutou e venceu 31 reis. Aleluia. Tive até vontade de fazer uma campanha. Fala assim, aleluia, meu Pai. Eu anotei o nome dela aqui. Chegou a hora de derrotar os teus gigantes. Quem toca? Já pensou? Não? Fala assim, aleluia, meu Pai. Ao final da vida deste velho general, servo de Deus, obediente, e agora, no final da vida, ele chama o povo para aquilo que seria a sua última mensagem. Se você viver bastante, ou se você viver pouco, qual que é a última mensagem que você gostaria de deixar? E para quem? Seria uma coisa importante ou sem valor? Ou uma coisa desnecessária? O que você acha? Fala comigo. Já pensou? Você, Martins, 110 anos. Major, vem cá. Letícia, traz os meus 3 netos. Olha, eu quero falar. Sabe que ele vai falar uma coisa importante? Ele vai falar: olha, eu queria um café. Fala assim mesmo. Vai ser a coisa mais importante que ele tem para dizer. É assim ou não é? Esse velho guerreiro
narrativa. Perdeu uma batalha e não foi por culpa dele. Uma. O resto venceu tudo. Mas depois ganhou de novo. Então ficou 0-0. Não perdeu uma batalha. Esse cara, Josué, cujo nome Joshua, que é exatamente igual ao nome de Jesus. Eu sou aquele que te salva. Fala aleluia. Esse Josué reúne o povo, os anciãos, reúne todo mundo e fala para eles assim: agora pois, temei ao Senhor. Primeira das últimas palavras dele. Agora pois, temei ao Senhor. Bispo, o que é temer? Não é ter medo. Temer é admirar. Temer é respeitar. Sabe a admiração que você quer dar junto? Isso é temer. Temer é reverenciar. Agora pois, temei ao Senhor. Admiração, respeito e reverência. Segundo, serviu com integridade, que significa por inteiro, sem mistura. Você está servindo ao Senhor com integridade. Não tem falha, não tem erro. A minha busca é pela perfeição. A minha busca é por santidade. A minha busca é por inteireza de coração e de vida. Serviu com integridade e com fidelidade, constância nos compromissos que você assumiu com o Senhor. Terceiro, coloque fora os deuses estranhos aos quais os seus pais serviram. Eu tive que largar mão dos deuses que os meus pais serviram. Eu tive que abrir mão por causa do quê? Da palavra de Deus. Eu quero servir a Ti, Senhor. Então eu tive que largar um monte de ídolos. Eu tive que abandonar. Meu pai, minha mãe não gostou. Não quero isso. Eu falei, mas é isso que diz a palavra de Deus. Aliás, a Bíblia é do meu pai. Eu falei, aquela Bíblia que o senhor tem, que eu estou lendo, é isso que ela fala. Então eu abro mão disso. E eles também depois começaram a se converter. Então põe fora os deuses, as filosofias, põe fora aquilo que te separa do Deus da Bíblia, põe para longe da tua vida. Por quê? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser destruição. Então são as últimas palavras de um homem de quase 110 anos, que foi um vencedor absoluto para mim e para você. E aí ele termina dizendo: escolhei hoje a quem se vai. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão para mudar a história. É uma escolha para mudar a tua vida completamente. É um divisor de águas na tua história. É um divisor de águas no teu futuro. Eu, porém, escolho. Eu e a minha casa decido. Eu e a minha casa tomamos uma resolução. Nós vamos servir ao Deus da Bíblia. Dá um aplauso ao Senhor e fala glória a Deus. Eu vou servir a esse Deus, eu vou entender esse Deus, eu quero a história desse Deus na minha vida e na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma escolha para a vida, e eu te convido, faça uma escolha para a vida. Fala glórias a Deus, meu Pai. Agora sim eu vou terminar. Quero terminar dizendo o seguinte: em 1 Coríntios capítulo 15, se você estiver anotando, anote aí, versículo 4, diz assim: Jesus ressuscitou ao terceiro dia e depois apareceu a várias pessoas. Para Cefas, depois aos 12, depois para mais de 500 pessoas no mesmo lugar, e depois para Tiago, o seu irmão Tiago.
E em Gálatas, no capítulo 19, Paulo chama Tiago de apóstolo. Depois você estuda um pouquinho, amém? Fala assim, aleluia. Não apóstolo junto com os 12, mas se tornou apóstolo depois. Fala assim, diz, o que você está me dizendo? Você se converteria a Jesus se você tivesse jogado bola com ele? Fala sério. Você não acharia meio estranho? Pô, joguei bola com você, meu. Agora você vem dando uma de Salvador. Ó, eu vi a mãe brigando com a gente quando a gente jogou pedra. Você não, você é santo, mas eu joguei pedra lá no vizinho, mas você estava junto. E agora você está curando as pessoas. Lembra quando Jesus foi para Nazaré? Tiago estava lá, estava ele, a família, estava todo mundo. E se escandalizaram em Jesus, o que essa multidão está fazendo aqui? Esse cara é meu irmão, pô. Nasci com ele, nós crescemos. Eu brigava, arranquei a chupeta dele, ele foi me dar uns tapas, depois falava, esse cara era bonzinho, mas era sério, era ali estudioso. Eu nasci com você. Você acha que se você tivesse crescido com Jesus, trabalhado no mesmo escritório que ele, na mesma fábrica, fazendo móveis, você acha que você ia se converter? Você fala, acho que não. Pode falar. Acho que não. Fala, você acha que não? Porque eu olharia para ele, eu falaria que ele é igual a mim, nasceu da mesma mãe, sofrendo a mesma coisa, apanhando do mesmo pai. Não, acho que eu não ia fazer isso. Né? Só que diz a palavra de Deus que durante a vida de Jesus, Tiago realmente, irmão de Jesus, não se converteu. Ele não tomou a decisão de aceitar Jesus. Por quê? Porque talvez lhe fosse coisa estranha, talvez lhe fosse coisa comum, outra vez lhe fosse uma aberração. Meu irmão está louco. Está comigo ou já foi embora? Meu irmão Jesus está abilolado, porque está falando umas coisas. Eu aprendi do meu pai, as coisas que eu aprendi do meu pai é José dele também, e José nunca falou isso para ele, entendeu a doideira? Mas depois que Jesus ressuscitou, diz o texto que Jesus apareceu para ele. Fala assim, agora complicou, hein? Quer dizer que o meu irmãozinho que eu vi morto na cruz, o cara é fogo mesmo, mano. O cara ressuscitou, rapaz. Aí não tem jeito. Olha para mim. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Pode ser meu irmão de sangue. Pode ter nascido da minha mãe, da mesma mãe. Pode ser o que for. Aí não tem jeito. Apareceu a ele, ressurreto das mortes. E não tem dúvida. Toca aqui, meu querido irmão Tiago. Vê os pregos na minha mão. Toca aqui, vê o furo aqui do meu lado. Toca aqui no meu pé. Ele fala, no teu pé eu já quero tocar. Aí não tem jeito. Aí ele teve que tomar uma decisão. Provavelmente foi o bispo, o pastor da igreja de Jerusalém, uma grande igreja, com mais de 20 mil membros. Foi escritor de Tiago e talvez de Hebreus, e testemunhou de Cristo. E em Gálatas 1,17, Paulo chama de apóstolo. O que você quer dizer nisso? Chega o dia, chega a hora que não tem jeito. Você vai ter que tomar uma decisão para a vida. Dá um aplauso, Senhor. Feche os teus olhos. Fala assim, meu Deus e meu Pai. Eu tenho que tomar muitas decisões. Aprender muito contigo.
nesta noite, na tua presença, eu quero começar bem, entrando na tua presença e dizendo para ti: sim, Senhor, tu és Deus eterno e para todo sempre. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, e eu me rendo a ti hoje. Eu abro meu coração e eu tomo uma decisão radical. Sim, eu escolho te servir. Sim, eu e a minha casa te serviremos. Sim, eu e a minha casa temos e queremos ser servos teus, servos do Altíssimo, aprender de ti, andar na tua presença, rasgar o meu coração e dizer: seja bem-vindo, Deus, na minha vida, reina na minha casa. Eu te entrego a chave do meu hoje e do meu amanhã, e a minha vida vai estar guardada em ti, porque pela fé eu entrego a minha vida para ti hoje, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Adore esse Deus, adore esse Deus, bendiga o nome dele. Entrega a tua vida, entrega cada decisão, entrega cada passo, coloca tudo nas mãos de Deus. Ei, adora.